Graça e paz, queridos irmãos. Quero mandar um abraço hoje muito forte para o Vinícius. O Vinícius ele trabalha no açougue O Produtor, não é? No bairro de Santa Teresa, na cidade de Três Corações. Ele se inscreveu em nosso canal. Por isso, mando um abraço muito apertado para você, Vinícius, e para toda a sua família. E que Deus possa estar presente em você e em toda a sua família. Mando também um abraço para os seus colegas de trabalho aí do açougue, né? Que Deus possa abençoar esse açougue, que ele venda bastante e que continue dando emprego. Afinal de contas, é preciso de ter o rico e é preciso de ter aquele que trabalha para o rico, porque precisamos os dois de crescimento. Amém? Shalom, que Deus abençoe sua vida, Vinícius. Fique na paz. Vamos aqui então continuar o quarto vídeo, onde estamos falando do batismo verdadeiro. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus fala para os seus discípulos, né? Ele, na verdade, dá uma instrução para os seus discípulos e diz para eles: ide, portanto, e pregai a palavra, fazei discípulos e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele então dá esta instrução, mostrando para nós a importância do batismo, não é? Para que possamos participar da vida com Cristo. É um simbolismo, o batismo é um simbolismo onde nos mostra, né, que devemos estar de coração limpo para estar na presença de Deus e de confessar os nossos pecados, né? Reconhecer que precisamos de perdão, não é? Que nós somos pecadores. Isso já é um ponto importantíssimo para que possamos batizar. Na verdade, o batismo simboliza uma aliança feita do homem com Deus, mostrando que precisamos da presença dele em nossa vida e precisamos de ser dirigidos por ele. Por isso, então, ele dá esta instrução aos seus discípulos, dizendo para que eles fossem, né, pregassem a palavra e batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que você seja batizado verdadeiramente, é preciso que se diga que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queridos irmãos, para que esse batismo seja verdadeiro. No vídeo anterior falamos aonde estava o Pai e neste vídeo agora, neste quarto vídeo, falaremos aonde está o Filho. Pois é, olha que lindo diz Hebreus 10, 21, diz assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que diz isso para nós? Nós estamos falando de batismo, não é? Pois é, o que Hebreus 10, 21 diz para nós? Diz para nós que tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, isto é, tendo Jesus Cristo, o sumo sacerdote, sobre a igreja de Deus. Jesus é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja, ele está sobre todos nós, não é? Então Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores. Esta é a importância que acima da igreja, está o Deus Pai e o Deus Filho Todo-Poderoso. Amém? É importante que saibamos que Hebreus 3, 1, 2 diz assim para nós: por isto, santos irmãos, separados irmãos, que participais da vocação celestial, que participais do chamado, né? Você vivendo a dificuldade ou vivendo na alegria, mas que você seja participante dessa vocação, que você seja participante desse chamado celestial. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, né? Da nossa confissão, Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é o sumo sacerdote da nossa confissão. É muito importante que saibamos disso. O qual é fiel àquele que o constituiu, que é o seu Pai, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que constituiu Jesus como Filho. Amém? Pois é, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. O respeito, né, que Moisés tinha na casa de Deus, na igreja de Deus, a forma como ele dirigiu aquele povo, a forma como ele conduziu as orientações feitas por Deus. É muito maravilhoso. E Jesus então vem, né,
para uma nova aliança, não é verdade? Então, Jesus está com o Pai na igreja, né? Ele está como sumo sacerdote. É importantíssimo sabermos disso antes de sabermos propriamente do batismo, tanto de imersão como de aspersão. Amém? Muito bem. E aí, sabemos agora onde está o Pai e aonde está o Filho. E o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo? Olha o que diz Efésios 4:4. Há somente um corpo. E quem é o corpo? É a igreja. Quem é o cabeça dessa igreja ou desse corpo? Jesus Cristo. Portanto, há um corpo e um espírito. Aonde existe um corpo, tem que existir um espírito. Eu estou aqui com o meu corpo, você está aí com o seu corpo, mas existe um espírito. Esse espírito que foi dado pelo Pai, quando ele soprou as narinas, né? Então nos deu vida, o fôlego de vida. Então cada um de nós temos um espírito. Então assim como existe o corpo, que é a igreja, e um espírito, assim também, numa só esperança nós vivemos, na esperança de que estamos junto com o Senhor, na esperança de vivermos a palavra verdadeira de Deus, de praticarmos aquilo que Deus nos ensina, os seus mandamentos, não é? A sua doutrina, para podermos garantirmos estar na vida eterna com o Senhor. Amém? Portanto, há somente um corpo e há somente um espírito. E falando de corpo, nós estamos falando de igreja. Portanto, há uma só igreja e um só Espírito. O Espírito do Pai e o Espírito do Filho que está nesta igreja. E quem faz parte desta igreja? Quem forma esta igreja? Porque Jesus é o cabeça dela. Então, todos nós que reconhecemos Jesus, que confessamos os nossos pecados, né? Que mostramos o nosso arrependimento de verdade, lá de dentro, no interior, e batizamos, e assim mostrando à sociedade que estamos a partir dali, que somos um novo homem em Cristo, que vamos viver na direção de Cristo. É Jesus quem direciona a nossa vida. Aí sim somos pessoas novas. É isto que simboliza o batismo para a nossa vida. E o Espírito Santo de Deus que está em nós, ele nos ajuda, ele nos consola, ele transforma a nossa vida quando nós queremos e quando nós perseveramos nesta caminhada com Jesus. Então, existe um só Espírito. Olha o que diz Tiago 2,26, diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto. Irmãos, o corpo sem espírito não é morto? Se eu morrer, o espírito sai. Não é verdade? Então, o corpo sem o espírito é morto. Como existe igrejas mortas por aí? Quando eu falo igrejas mortas, eu não estou falando a igreja de quem é o dono, é o próprio Deus. Porque Deus escolheu, né? Ele separou um lugar para que ele colocasse o nome dele e para que ele habitasse. E este lugar é a igreja de Deus vivo. É assim que a Bíblia fala, a igreja do Deus vivo, queridos irmãos. Portanto, existem muitas igrejas, denominações, placas mortas, aonde não existe Espírito de Deus ali, não existe o Espírito soberano. Por quê? Porque há igrejas fundadas por homens, os homens é que são donos dela. Como eu conheço igrejas que têm dono, famílias que são donos, né? Pastores de fora para entrar é difícil. Pois é, mas não é esta igreja que fala aqui. Fala é da igreja verdadeira de Deus. Então, aonde, né, o corpo sem espírito é morto. Pois a igreja verdadeira de Deus, né, é um corpo, é uma igreja verdadeira, onde tem um espírito verdadeiro, um espírito que age, um espírito que consola, um espírito que transforma. Amém? Assim também a fé, né? Sem obras é morta. O que diz a palavra de Deus? Que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o que quer dizer isto?
Porque você conhece o grão de mostarda? Ele é pequenino, pequenino, lindo, lindo, lindo o grão de mostarda. Mas quando você lança ele na terra e que você começa a regar, a cuidar, ele cresce, cresce, cresce e torna-se uma árvore frondosa. É isto que diz a palavra para nós, que nós temos que ter um grão de mostarda, mas não é pequenininho porque fique pequeno, não. É porque o grão de mostarda, quando você vai cuidando, regando, ele vai crescendo e transforma uma árvore bonita. E é assim que tem que ser a nossa fé. Começa pequeno e a gente vai alimentando, lendo a palavra, vivendo a palavra, ouvindo esse canal, ouvindo as coisas boas que vêm do alto, que vêm de Deus, e assim a nossa fé vai crescendo, crescendo e torna-se uma fé frondosa, aonde derrama para aquele que está ao seu próximo, que está ao seu lado. É isto que Deus quer de nós. Uma fé sem obras é morta. E quando nós temos esta fé, porque recebemos de Deus, nós temos obras que edificam, são obras que transformam a vida das pessoas. Nós não fazemos obras para ter fé e para que Deus goste de nós. É o contrário, nós fazemos obras porque estamos cheios do Espírito Santo, porque Deus nos dá para que nós derramamos no outro, no próximo e na vida onde estamos passando. Este é o significado. Amém? Muito bem, queridos irmãos. E assim nós vamos caminhando para próximo de explicarmos, o batismo por imersão e por aspersão. Estamos quase lá. Tenha paciência que chegaremos lá. Não é? Qual é o corpo? Olha, que corpo? O corpo da igreja. Olha o que diz aqui em Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é a cabeça do corpo da igreja? Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Por ele começou-se tudo, Ele está desde a eternidade. Antes de nascer o mundo, antes de gerar o mundo, ele já existia. Jesus já existia, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ele ressuscitou primeiro do que os mortos. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado, queridos irmãos. Pois é, e entre os mortos, para que em todas as coisas ele possa ter a primazia. E ele tem a primazia. Assim diz Colossenses 1:18. É importante, amados, queridos, mesmo você que não seja crente, de frequentar denominações, ouça a palavra de Deus, se converta na palavra de Deus, se converta no evangelho genuíno, no evangelho verdadeiro, na verdadeira doutrina que os apóstolos pregam. É essa que nós estamos falando aqui, porque tu também fará parte da igreja verdadeira de Deus. Não há necessidade de ir para algum templo. A necessidade que tem é de reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele morreu por mim e por você, levou o meu e o seu pecado, Ele nos salvou, deu oportunidade de estarmos com Ele e nos deu oportunidade de confirmarmos a eleição feita antes que o mundo existisse, mas para que nós confirmássemos ela hoje no nosso dia a dia, confirmando todos os dias, estando na presença de Deus, reconhecendo que somos pecadores e precisamos sempre estar diante do Senhor, na humildade, para crescimento. Amém? E assim então vamos caminhando para sabermos onde está o verdadeiro chamado de Deus. Aqui fica este quarto vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Iremos partir para o quinto e vamos trabalhar onde está a verdadeira ou verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas. E depois os batismos de imersão e aspersão. Amém? Vamos lá, se inscrevam, dê o seu like, compartilhe esse vídeo para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Queremos dar a você a oportunidade de estar na presença de Deus. Irmãos, eu sou pecador, eu sou errante, eu erro muito, mas estou reconhecendo sempre que preciso de Deus todos os dias da minha vida. Reconheço, os meus pecados e por isto recorro a Deus para que Ele possa me perdoar, para que Ele possa me fortalecer, para continuarmos na caminhada com Ele. Amém? Fique todos na paz. Shalom. Dê o seu like aí e se inscreva.